Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma aula e estudaremos lição 11, o reinado de Ezequias. De acordo com a leitura bíblica, segundo Reis, capítulo 18 e capítulo 19, estudaremos os objetivos específicos desta lição. Apresentar a integridade do rei Ezequias e sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim deste homem, rei assírio chamado Senaqueribe. Nós temos três tópicos. O primeiro, o justo reinado de Ezequias. O segundo, Senaqueribe invade Judá. E o último tópico, oração do rei e o livramento do Senhor. Nós vamos estudar esta lição com base nos textos bíblicos, mas também com base em outros textos que estão em Isaías, também em Crônica. É uma aula muito extensa, nós teremos duas partes, essa primeira parte agora, para todos, e temos uma parte que será disponibilizada no nosso WhatsApp, amém? Nós estamos estudando sobre o rei Ezequias. Veja quem é quem em toda a história deste assunto, na Bíblia, na nossa lição. Rei Ezequias, o outro lado, o seu inimigo, Senaqueribe, é os nomes que aparecem na nossa lição. Olha aí, e na Bíblia, Rabsaque, o outro, profeta Isaías. Agora vamos estudar tudo isso aqui, saber aonde nós estamos nessa história. Iniciando aqui, a aula passada nós falamos sobre o último rei de Israel, isto é, da parte do norte, o reinado do último rei de Israel, onde a Síria levou cativo, certo? Quase todos que estavam na região do norte. Então, aqui houve uma destruição, ok? E houve temor da parte, entre aspas, provocando em alguns, porque Senaqueribe estava de olho em Judá. Então, Senaqueribe, como estava de olho em Judá e já tinha conquistado a parte do norte, ele achava que seria fácil conquistar a parte do sul, que já seria, de certa forma, uma região com menos tribo. E aqui nós temos o seguinte: no período do reinado do último Oséias, onde os reis da Síria, conquistando as nações, invadindo as nações, fazia os reis das regiões, dos estados, das nações, vassalos, ou seja, ficava subordinado à Síria a fim de pagar tributos, a fim de pagar anualmente tributos. Como, nesse caso, o rei Oséias teve um problema, porque ele, junto com o rei lá do Egito, tramando a não pagar tributo e ir de contrário à Síria, acabou sendo preso e morto dentro do calabouço. A sua vida foi assim. Agora veja aqui, nós estamos falando de Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Ele foi filho do rei Acaz, reinou junto, até que ele se tornou um rei absoluto no ano 25 da sua vida, certo? Ele começou a reinar com 25 anos, tornando-se um rei absoluto e reinando por 29 anos. Então, ele resistiu o cerco de Senaqueribe, tornando assim uma independência de Judá, a ponto de Senaqueribe tentar invadir através do seu general, Rabsaque, para conquistar Judá. E nós temos a mão de Deus aqui através do homem justo, um homem reto, de oração e de avivamento, aonde ele, diz a Bíblia, que foi um exemplo para os fiéis. Amém? Por quê? Porque ele seguiu a casa de Davi. E o homem que segue a casa de Davi, os mandamentos de Davi, seu pai, porque a geração vem de lá, ele está fazendo o que é reto, o que é bom aos olhos do Senhor. Então ele foi um exemplo, por quê? Porque diz a Bíblia que ele se apegou, olha aí,
ele se apegou a Deus. Viu? Ele se apegou a Deus. Veja quem é Ezequias. Filho de Acaz, sua mãe Abi ou Abias, certo? Temos aqui a sua esposa, Zibar, sucedido por seu filho Manassés, um péssimo rei, muito ruim. O reinado de Manassés reinou por mais de 50 anos, mas nós temos aqui que ele era um homem reto, de oração, de avivamento, e como ele era um homem reto, de oração, temente a Deus, ele passava ao povo de Judá o quê? Que Deus é maior do que os nossos inimigos. Não foi isso que o evangelista João disse? Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo? Então, o rei Ezequias sabia muito bem que ao se apegar a Deus, ele não poderia temer a nada. Porque quando nós nos apegamos a Deus, essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Aqui nós temos o seguinte: debaixo da liderança justa do homem de Deus, rei Ezequias, nós temos do outro lado o inimigo, Senaqueribe. Quem é este homem? Ele é filho de Sargão II, reinou com seu pai mais de 15 anos. Então, aqui é o império da Síria, onde nós temos Sargão II, Senaqueribe e Assaradão. Veja que esse filho aqui é o mais novo de Senaqueribe. Ele teve mais de 7, ou seja, ele teve 7 filhos e uma filha. A Bíblia registra alguns dos seus filhos. Veja, Isaías 37 e 38. Olha aqui 2 filhos registrados, Adrameleque e Sarezer. Serão utilizados como juízo de Deus para o fim de Senaqueribe. Deus usará o profeta será consultado, Deus será consultado, e assim Deus, através de um anjo, vai acabar com toda essa história do reinado da Síria, querendo conquistar exatamente a parte do sul, a parte de Judá. Aqui nós temos o seguinte, ó, essa parte aqui da Síria, profeticamente, dentro do aspecto da projeção profética que Isaías tem, ele mostra um cenário apocalíptico, capítulo 13 de Apocalipse. É um cenário atual, onde a igreja está nesse princípio de dores, onde nós temos do lado de lá o anticristo, representado por Senaqueribe, e temos o Rabsaque, representado pelo falso profeta, mentiroso, traiçoeiro, onde ele, enviado por Senaqueribe, tentará fazer medo e tentará, exatamente por causa do medo, fazer com que a nação de Judá seja mobilizada pelo medo. Agora vejamos aqui, ó. Nós temos aqui, tipo do anticristo, Senaqueribe, um conquistador maligno, aos títulos que são entregues diante da sua potência. Ele é chamado de rei dos 4 cantos da terra. Veja a presunção, rei do universo, rei forte, rei poderoso. Ele é até chamado de touro selvagem. Veja aí, feroz. Veja que homem, entre aspas, poderoso. Por isso que ele dizia, afrontando exatamente Ezequiel e todo o povo de Judá, que ele e os seus pais haviam conquistado as nações. E os deuses das nações não foram nada diante da Síria. A Síria derrotou as nações, derrotou seus deuses, e assim ele está dizendo que Judá também não tem Deus. Ele está afrontando o Deus de Israel, o Deus de Judá. Aqui nós temos o seguinte: nesse período, a nação, melhor, o império assírico, muito forte, havia conquistado várias nações por invasões, viu? E fazendo com cada nação que ele invadisse, os seus reis, os seus estados, os líderes, tornasse vassalo, isto é, tornasse um servo do rei da Síria, um vassalo, tornasse alguém que estaria subordinado ao império assírico.
Aqui nós temos o quê? A extensão do Império Assírico. Porque Babilônia foi conquistada. Veja que Sargão II e Senaqueribe, que reinaram junto, conquistaram Babilônia. E Babilônia foi muito amada, entre aspas, pela Síria. A Síria tornou-se o marido de Babilônia. Por quê? Por causa do emocionalismo. Porque eles gostaram tanto da Babilônia como se fosse a sua própria mulher. E lá na Babilônia, que ficava na parte do sul do Império Assírio, a extensão do Império Assírio, por Senaqueribe, veja a conquista, estava ficando maior o seu império. Um império, veja só, profeticamente, do anticristo nos dias finais da história da Terra. Aqui nós temos que Senaqueribe ele se apoiava nos deuses, principalmente o Deus que ele se via. A Bíblia chama ele de, olha aí, Nisroch, onde ele foi adorar depois da derrota que o anjo derrotou os seus inimigos, ou seja, os seus capitões, os seus guardas, 185 mil. Ele voltou para lá e quando chegou lá, ao adorar o seu Deus, foi morto à espada por 2 de seus filhos. Agora eu lhe pergunto, quem é o Deus que guarda e quem é o Deus que não guarda? Aqui nós temos que o Deus de Judá foi quem guardou o seu povo e guardou Ezequias. Mas o próprio Isaías, profetizando a respeito de Senaqueribe, disse que iria ser morto à espada na sua própria terra. E foi isso que Deus fez. Utilizou de um espírito, permitindo que entrasse na vida de Senaqueribe, e ele sofresse de rumores, que ouvisse muita coisa, tivesse vertigem, e assim, ao voltar para Nínive, onde ele habitava, ele foi morto na própria casa do Deus que ele se via. E assim, como Elias, o Deus que responder por fogo, o Deus que guardar a sua nação, este será Deus. E aqui foi provado que Deus, o Deus de Israel, é o Deus único e verdadeiro. Nós temos o seguinte, veja os oficiais de Senaqueribe, biblicamente falando. Rabsaque é o principal. Temos também Tartã, Rabessares, todos os 3 que foram enviados, porque enquanto Senaqueribe está invadindo Sarquis, Laquis, e depois vai para Libna, nós temos Rabsaque indo até ele, e de lá para cá, ele recebe carta para ir até Ezequias. Isto foi por 2 vezes. Por isso, a consulta de Ezequias ao profeta, pela primeira vez, e na segunda carta, ele consultou a Deus no seu próprio templo. Um rei justo, que conhecia os seus próprios pecados ao errar e pedia perdão a Deus. Amém? É um rei que se autodisciplinava diante do seu Deus. Amém? É isso que nós devemos fazer. O que nós observamos? Rabsaque, tipo do anticristo, falso profeta, desafiou o povo de Deus através de ameaças, blasfêmia, exigindo que o povo se rendesse. Porque se o povo não se rendesse, ele ia fazer com que o povo de Judá seriam alimentados pelas próprias excreções, ou excrementos, fezes e urinas deles próprios. Isso foi terrível. O que foi que aconteceu? Deus, ele estava só de olho, porque a oração de Ezequias era que ele, o Senhor, estivesse ouvindo o que Ezequias estava falando, o que Senaqueribe estava falando, e que Deus ouvisse tudo isso, visse e ouvisse. Nós vamos já ver a oração de Ezequias. Enquanto isso, nós observamos o seguinte, Ezequias prepara exatamente um muro, uma escavação, que é chamado de arqueduto, prepara para que
o exército assírio não venha invadir aonde eles estão. Aqui nós vemos que quando Rabsaque vem, ele vem até o muro que foi construído durante a guerra. Muros construídos durante uma guerra. Veja como o rei Ezequias estava animado, levando o povo a trabalhar na própria guerra, no meio da guerra, fazendo muro. E quando Rabsaque vem, trazendo a carta, ele fica do outro lado do muro. O que é que ele vai fazer? Falar na língua dos hebreus, falar hebraico. Olha, irmãos, lá em Gênesis 1:1 diz, como é que diz lá? Bará, Elohim, o princípio Deus criou. No princípio Deus criou. Bereshit bara Elohim. Imagine ele usando palavras hebraicas contra o povo de Judá, e o povo dizia, nós não estamos entendendo. O povo estava caído, irmão. O próprio povo de Judá não conhecia mais a própria língua. E Rabsaque falando em hebraico, em judaico, o negócio não estava bem, não. Presta atenção. O que nós observamos é o seguinte, veja o texto, 2 Reis, capítulo 18, versículo 27 a 37. Diz que ele falava em judaico, gritando, para ver se o povo do outro lado ouvia. Certo? E com isso, nós temos Ezequias do outro lado, recebendo as afrontas, porque ele afrontava a confiança do povo, porque dizia que Ezequias não era um homem de Deus. Ele afrontava também, dizendo que o Deus de Ezequias não vai livrar ninguém, afrontando o Deus de Ezequias. Ele afrontava, dizendo que Ezequias era enganador. Ele afrontava, dizendo que Ezequias não ia livrar o povo. E ainda mentindo, dizendo que as terras da Síria, muito melhor, tinha água, tinha uva, tinha pão, tinha cereal para todos ali. Eles queriam exatamente fazer como fez com Samaria, levar o povo de Judá para a Síria. Viu? Através de medo, de mentira. Este é o período final da história. Medo e mentira por parte do anticristo, por parte do falso profeta. Então a gente percebe o seguinte, quando eles vieram afrontar do lado de cá o povo de Deus, presta atenção o que vai acontecer. O profeta Isaías é consultado, o profeta Isaías ora a Deus, Ezequias ora a Deus e o Senhor responde que vai matar Senaqueribe. Irmãos, isto foi através de uma noite, quando o Senhor enviou o seu próprio anjo. O anjo do Senhor veio até as portas da cidade de Jerusalém. Na frente da porta tinha o exército assírio. 185.000 naquela mesma noite foi derrotado pelo anjo de Deus. Um anjo matou 185.000 soldados. Agora veja o que diz o historiador Heródoto. Ele diz o seguinte, que durante a matança desses 185.000, houve uma peste de ratos, ratazanas, gabirus, que foram até o exército do inimigo de Senaqueribe e invadiu ali o acampamento, destruindo os materiais, as armas. Veja como é que Deus faz, irmão. Além do anjo vir para matar os soldados, Deus permitiu ainda que os ratos viessem e devorassem todas as armas, os materiais de armas que o inimigo tinha contra o povo de Deus. Deus trabalha assim. Não foi o que aconteceu durante o Egito? 10 pragas o Senhor permitiu que viesse sobre Faraó. Maior foi o milagre. Não foi só o anjo. Teve ainda a peste dos ratos, segundo o historiador Heródoto. O que nós observamos? Continuando. Aqui nós temos a resposta de Deus para o cumprimento da profecia de Isaías. Por quê? Porque Ezequias, de acordo com o texto, ele se vestiu de saco, foi à casa de Deus, porque foi 2 cartas, irmão. E ele sabia que estas coisas, um império forte, irmão, fisicamente não dava.
Então Deus tinha que intervir e interveio através do anjo. Amém? E nós temos o que aqui, ó? O profeta Isaías, filho de Amós, juntamente com Ezequias, orando a um só Deus, um só altar. Porque nesse período a arca da aliança estava escondida. Mais na frente ela é novamente entronizada no lugar santíssimo. Mas nesse período eles sacrificavam a Deus pelo avivamento que Deus havia feito através dos sacerdotes, dos levitas, e o povo começaram a fazer novamente a Páscoa. Nós vamos fazer esta aula nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula extra do nosso Zap, ok? Então a gente percebe que Isaías, o profeta que viveu no período de Uzias, Jotão, Acais e agora no período de Ezequias, veja que um profeta que viveu muito tempo. Ele viveu durante o período do rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e o rei Ezequias, ok? Foi consultado para falar profeticamente o que deveria acontecer com Senaqueribe e toda a sua comitiva de soldados. Mas Ezequias sabia orar. Uma das melhores orações da Bíblia. Senhor Deus, que habita nos céus, Criador, que habita no meio dos querubins, Deus único e verdadeiro, tu ouviste o que Senaqueribe fez e o Senhor está vendo, então inclina os seus ouvidos, Senhor. Oração muito linda, a oração de Ezequias. E nós temos Deus, por causa de um homem justo, movendo-se, atuando contra o acampamento dos seus inimigos. Amém? Agora nós vamos iniciar nossa aula através dos nossos comentários. Nós vamos começar a aula agora, depois que começamos uma introdução. Amém? Iniciamos a nossa aula com um texto bíblico, da nossa leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, começando no capítulo 18, versículo de número 4. Ele retirou os altos, até que fim? Chegou um entre os três que existiu na história, que vai retirar os altos. Então, deixa essa parte para lá e vamos agora falar dessa parte dos altos do versículo 4. Ele retirou os altos, isto é, aqueles altos lá dos bezerros, adorados em Dan, em Betel, os bezerros lá de Jeroboão. Entre três, Ezequias, que foi o segundo, ele tirou os altos. Está no versículo 4. Ele tirou os altos, os lugares de adoração aos bezerros. Ele quebrou as estátuas, derribou os bosques, fez pedaços. Aquela serpente de metal que foi levantada lá no deserto, feita por Moisés, mandou destruir a serpente. A serpente estava sendo ídolo, estava sendo idolatrada. Não era mais serpente, era Neustã. Era um ídolo. E Deus, vendo aquilo, usou o profeta, o rei Ezequias, e disse, destrua. Deus destruiu por causa da idolatria. Mas não foi feito por Moisés? Foi, mas não era para adorar. Amém? Veja que os filhos de Israel, eles viviam na idolatria, queimando incenso, e até chamava a serpente de Neustã. Agora, por que ele fez isso? Versículo 5. Confiou no Senhor, seu Deus Jeová. E ninguém havia semelhante ao rei Ezequias entre todos os reis de Judá, os que foram antes e os que foram depois. No verso 6, porque ele se chegou, ele guardou, amém? Se chegou, ele guardou, não se apartou, o homem crente. Ele seguiu os caminhos de Davi, seu pai. Ele seguiu os mandamentos de Moisés, o profeta. A liderança
de Deus está aqui, nos fundamentos e no caminho. Veja o versículo 7. Assim diz o Senhor Jeová, foi com ele, assim o Senhor Jeová foi com ele, para onde quer que saía, e conduzir com prudência, viu? E Ezequias se rebelou contra o rei da Síria. Por quê? Porque ele não queria mais pagar o tributo, porque ele agora chegou-se a Deus, porque agora ele temia a Deus. Então, vamos tirar essa sociedade com o mundo, porque ele entendeu que maior o que está conosco do que o que está com o mundo. Então, o próprio João Evangelista tirou esta frase de Ezequias, o rei de Judá. Amém? Foi ele quem disse para o povo seu, maior é quem está conosco do que aquele que está com eles. Ezequias falou. Então, João, conforme as escrituras, que é uma só, pelo Espírito Santo, utilizou a mesma fraseologia. Veja que as características de um homem que anda nos caminhos de Davi e nos mandamentos de Moisés. Segundo Reis 18, verso 7. Assim o Senhor foi com ele. Está na Bíblia. Deus estava com ele. Para onde quer que saía, ou conduzia com prudência. Ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu mais. Esta rebelião contra o rei da Síria poderia ser estabelecida para o bem da sua nação, porque ele andava no caminho do Senhor. Quem anda no caminho do Senhor não teme, irmão. Filhinhos, já venceste o maligno, maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Versículo de número 8. Feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Veja aqui, ele triunfou sobre os principais medos de Judá. Aqui falando de Senaqueribe, quando ele veio invadir. Versículo de número 9 diz o seguinte: e aconteceu que no 4º ano de Ezequias, do rei Ezequias, São Manassés, rei da Síria, subiu contra Samaria. Aqui já está falando do sítio que houve por 3 anos no período de Samaria. Então, o rei Ezequias é contemporâneo de Oséias. Você viu que quando reinava um em tal ano, o rei estava em outro ano reinando. Então, são contemporâneos os dois. Aí nós temos o seguinte: 3 anos de sítio em Samaria. Prosseguindo, a consequência do castigo divino veio sobre Judá, posteriormente, o cativeiro da Babilônia. Nós temos, porque não se sustentou, porque houve outros reis ruins. Veja, o Manassés, depois dele, foi um péssimo rei, irmão. E estava caminhando para o cativeiro da Babilônia, que é uma aula que nós vamos estudar depois da próxima. Então, o problema fundamental dos reis de Israel e de Judá foram os lugares altos. Infelizmente, os lugares altos destruídos por Ezequias vai voltar nos dias do seu filho, que vai suceder. Viu? Manassés. Pense no rei ímpio. Então, veja, onde tem idolatria, tem orgias, os deuses falsos, legalizando atos de prostituição. Mas somente em Judá, Deus levantou 3 homens que descobriram o segredo por que Israel estava sendo derrotado. Ezequias disse: é os altos, vou tirar esses altos. Vou tirar esses balaíns, vamos tirar esse negócio de serpente aí, vamos tirar esse neustã, vamos tirar esse negócio de bezerro, vamos limpar a casa do Senhor, tira aí os ídolos, rebola tudo que for de Baal, de Acera, de Astarote, que vai vir a nossa próxima lição, que vai ser introduzido por Manassés, o Astarote. Terrível esse rei. As ameaças de Senaqueribe, tipo do anticristo. Nós estamos agora no versículo 13, viu? Reis capítulo 18, versículo 13. Nós temos as ameaças de Senaqueribe, tipo do anticristo, contra Judá. Veja o texto. Porém, no ano 14º de Ezequias,
Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ezequias é criticado pelos líderes da nação e volta atrás na sua decisão de não servir ao rei da Síria. Isso aconteceu porque o rei da Síria tomou algumas cidades fortificadas de Judá. Era isto, era o cerco. Eles iam conquistando as cidades mais fortes, mais armadas, desarmando, para poder chegar à conquista total daquela nação inteira. O rei Ezequias de Judá, versículo 14, enviou mensageiros ao rei da Síria em Laquis. Certo? Aqui mostra, irmão, Satanás procurando atacar homens, viu? Que ainda a sua fé está pequena. Viu? Veja que o diabo, ele procura atacar os filhos de Deus. Ele não vai atacar Deus. Ele não consegue. Ele ataca quem é filho de Deus. Não atacou Jesus? Ele ataca os filhos de Deus. Ele tem ódio dos filhos de Deus. Ele não consegue atacar o próprio pai dos filhos. Viu? Aí nós temos aqui, ó. Veja aí, capítulo. Agora nós vamos ver um novo texto, agora em Crônicas, viu? Essa história está em muitos livros da Bíblia. Segundo Crônica, capítulo 29, versículo 2 em diante, ok? Veja o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, conforme tudo o que fizera seu pai Davi. Um homem justo, seguindo o caminho do coração, segundo o coração de Deus. Ele andou nos caminhos de Davi, da obediência, da restauração, porque o caminho de Davi é o caminho da fé. Amém? A mesma de Abraão. O de louvor, de adoração, porque tem um único Deus e Criador. Ele vai abominar os falsos deuses e jamais vai adorar ídolos. Ele vai destruir o que existe. Serviu somente a Deus todos os dias da sua vida.